Olá, eu saúdo você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Cada Dia, uma parceria da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia com Luz para o Caminho, uma produtora missionária. E no programa de hoje você vai ouvir uma mensagem bíblica, daqui a pouquinho com o pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus não desiste, nunca desiste de você, é o tema da mensagem. E também uma linda canção para o seu enlevo espiritual com Vitor Quevedo. Ele louva a Deus ao som da viola caipira. Pastor Hernandes, coisa boa, muitas coisas edificantes para nós hoje, né? Pois é. Essa mensagem maravilhosa, né? Jesus nunca desiste de você. Muitas pessoas, no decorrer da vida, podem se sentir assim. Esquecidas, né? Desprezadas, mas não do amor de Deus, né, pastor? É verdade. Vamos ouvir essa linda mensagem para o nosso enlevo espiritual. É um privilégio estar aqui, pastor. Muito bem, eu quero então compartilhar com você sobre este tema tão extraordinário, magnífico. Jesus nunca desiste de você. E eu quero basear esta mensagem em Marcos capítulo 16, verso 7, quando Jesus manda um recado através do anjo às mulheres da Galileia. Quando elas foram ao sepulcro para levar perfumes, e diz a Bíblia que elas olharam, o túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, elas saíram e um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. É claro que a essas alturas, Pedro, o grande e líder dos apóstolos, já não se sentia mais como um discípulo. Pedro havia negado Jesus covardemente 3 vezes. Por que Pedro caiu? Pedro caiu porque se julgou melhor do que os colegas. Ele caiu porque estava confiando em si mesmo. Ele caiu porque dormiu na batalha mais renhida da humanidade, no Getsêmani. Ele caiu porque, num destempero emocional, ele decepa a orelha de Malco, entrando numa batalha errada, com as armas erradas, com a motivação errada. Ele caiu porque seguiu a Jesus de longe. Ele caiu porque ele se mistura com os blasfemadores, com aqueles que estavam zombando de Jesus. Ele caiu porque covardemente ele negou Jesus 3 vezes. Diz a Bíblia que nessa conjuntura, quando estava proferindo a sua última negação com blasfêmias, o galo cantou e Jesus cravou nele o seu olhar. Não um olhar de censura, de acusação, mas de ternura e de graça. Pedro desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Pedro negou seu nome, Pedro negou seu discipulado, Pedro negou o seu Senhor. Pedro foi um verdadeiro fracasso. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Agora a ordem é ir de dizer aos seus discípulos e a Pedro. Jesus menciona o nome de Pedro pelo fato de não ter desistido dele. E Jesus então marca um encontro com Pedro na Galileia, porque ele era da Galileia. De Jerusalém a Galileia são 154 quilômetros. Pedro chega lá e Jesus não está presente, ele toma uma decisão, como líder que era, e diz: eu vou pescar. Ele está dizendo: eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o passado, não tem futuro mais para mim, eu estou largando tudo, eu estou retornando ao passado. E naquela noite eles nada apanharam, nem uma piaba sequer. Então diz a Bíblia que Jesus está na praia andando no alvorecer, no alvor do dia, no começo do dia, e eles estão a 100 metros da praia.
voltando com as redes vazias, com o coração cheio de angústia. Quando então Jesus pergunta para eles: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E é curioso que Jesus não os chamou de covardes, de desertores, de medrosos, chamou-os de filhos. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça. E então diz a Escritura que eles responderam: não, não temos nada. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E Jesus move então um cardume de 153 grandes peixes, e as redes começam a tremer de tanto peixe que tem. E João diz: é o Senhor, Pedro. Ele chegou. E Pedro então nada, na convicção de que Jesus colocaria o dedo em riste e o chamaria de covarde, mas Jesus tinha preparado um banquete para ele, um braseiro com pão e peixe. Só tem 2 lugares que aparece a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou aquele cenário para mostrar para ele que no mesmo cenário da queda seria o cenário da restauração. No mesmo cenário que Pedro negou Jesus, Pedro vai ter a oportunidade de professar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus é maior que o nosso pecado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Se você me ama, Pedro, então é hora de recomeçar. Se você me ama, então é hora de ficar de pé. Se você me ama, então é tempo de restauração na sua alma. E Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus restaura o ministério de Pedro. Agora diz a Escritura que Pedro recebe o cajado de volta. E a partir daquele dia, Pedro é um novo homem, cheio do Espírito Santo. Um homem de oração. Um homem que prega e os corações se derretem. Um homem que ora e os enfermos são curados. Um homem que vai abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Hoje Jesus está aqui, também para restaurar você. Talvez você caiu, talvez você se desviou, talvez você está machucado e ferido, talvez você esteja envergonhado, talvez você ache que para você não tem mais chance nem oportunidade. Eu quero dizer para você que Jesus nunca desistiu de amar você, e hoje Ele pode colocar você de pé, hoje Ele pode restaurar a sua alma, hoje Ele pode restaurar o seu ministério, hoje Ele pode fazer um grande milagre na sua vida e na sua história. Eu quero orar com você. Onde você está, ore comigo. Porque Deus pode fazer o mesmo milagre que fez na vida de Pedro, na sua vida. Porque eu e você somos Pedro. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. Nós somos como Pedro. E Jesus pode fazer o mesmo milagre também na sua vida. Senhor, eu oro em favor das pessoas que agora nos acompanham. Tu conheces cada uma delas. Tu sabes a luta que elas estão vivendo, a angústia que elas estão passando, as crises que elas estão enfrentando. Senhor, restaura a alma daqueles que agora estão nos assistindo, para que elas possam experimentar também a doçura do Teu amor, deste amor que jamais desiste de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus me chamando, chama por ti, por mim. Eis que a porta te espera, velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador.
Muito bem, nós agradecemos a Deus pela participação do Vitor Quevedo, que pode ser acompanhado aí em todas as plataformas. O Vitor Quevedo, talentoso Talentoso, Vitor, né? Muito obrigado. E também queremos aqui aproveitar a oportunidade, pastor Hernandes, e falar desse livro aqui, mês de maio, mês da família, né? Exato. Mensagens selecionadas para a família. Então, olha, está aqui uma bênção para você e toda a sua casa, livro do pastor Hernandes, mensagens selecionadas para a família. Uma mensagem específica para os pais, para os filhos, o relacionamento familiar, sem deixar de abordar alguns assuntos geralmente difíceis, Mais complexos, né? Novo casamento, divórcio. Exato. Então, de uma forma simples, mas Bíblica, né? É o que o pastor Hernandes faz nesse livro aqui. Parabéns, pastor. Muito obrigado. Com essa bênção aqui. Muito obrigado. E vamos falar também da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que está localizada no bairro Santa Mônica, que é o bairro da Universidade Federal. E aquela reunião de oração, pastor, continua firme. Que coisa linda, hein? Toda sexta-feira. Todas sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã. 5 às 6h30 da manhã. O clamor pela família. A cada dia aumenta mais a consciência das pessoas de que nós devemos clamar pela família. E cada dia o número de pessoas nesta reunião, embora um horário tão atípico, cada dia é uma reunião mais e mais concorrida. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós sabemos que a família precisa de oração. Precisa de oração. A oração é o pulmão da Sexta Igreja, é essa reunião de oração. Que coisa linda. Mas também nós temos programações lá para adolescentes, para os jovens, para os idosos. A Escola Bíblica Dominical é uma referência também lá. Todo domingo, 10h15. Né? Você tem um nome importante lá. Como é que é a Escola Bíblica Dominical? É a educação por excelência, né? Que busca a educação por excelência. Academia da Bíblia. Academia. E aí nós temos lá cursos de teologia reformada, temos cursos para as famílias, vários de assuntos atuais. Então tem sido uma grande bênção. Glória a Deus. E você é o nosso convidado. Todos os domingos, a Sexta Igreja está localizada, o bairro, o templo, na Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, 561. E também você deve fazer uso do Disque Paz, do nosso aplicativo, onde nós temos a rádio 24 horas, a rádio Pense Bem. Bom, vamos ficando por aqui, né, pastor? Grande abraço então, né, pastor? Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.